Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá bom o áudio? Estamos escutando bem? Opa. Boa noite. Todo mundo escutando bem aí? Se alguém puder dar um sim aí, dizer que se tá bom o volume. Beleza. Vou esperar só mais um pouquinho aí, ver se entra mais gente aí, que hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. Vai ser praticamente uma aula. Joia. Oi, oi. Espera só mais um pouquinho. Tortales. Ó, quem quer seguir um ginecologista bom aí, que entende tudo de hormônio, chip da beleza, o cara é fera aí, parte hormonal, Dr. Thales Medeiros aí, ó. Boa noite. Isso, ele é de Joinville, ó. Tem gente de Joinville aí. Então tá, gente, já estamos com um quórum mais ou menos aí, tem bastante gente já. Então assim, hoje foi uma live, eu resolvi fazer meio de cima do laço aí, porque hoje é o dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, para quem não sabe. E como esse é um tema muito polêmico, né? Então, assim, não vai ter muito hoje. Talvez no final aí a gente possa fazer uma rodada de perguntas aí, mas em princípio, assim, eu vou deixar essa live salva também, que ela vai ser praticamente uma aula, assim, para vocês entenderem um pouquinho mais as questões do colesterol. Por que que a gente fala que não precisa ter medo de colesterol quando a gente segue uma dieta com baixo carboidrato, uma dieta low carb, né? Todos os médicos, todo mundo, nutricionista, a Tati tá aí, ó. Isso. Então, todos nós, todos os profissionais que seguem uma linha low carb, né? Low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora, enfim, as dietas de baixo carboidrato, todo mundo fala para os seus pacientes, né, que não precisa ter medo do colesterol. Então, assim, vou explicar hoje para vocês por que não precisa ter medo do colesterol, para vocês entenderem um pouquinho do metabolismo, talvez seja um pouquinho complexo, vou tentar explicar de uma forma bem clara, eu acho que vai todo mundo entender, tá? Então, assim, em primeiro lugar, o colesterol ele é só ruim? Não, e a resposta é não, tá? A gente precisa do colesterol para sobreviver, tá? Então, assim, algumas funções básicas do colesterol para vocês entenderem. O colesterol ele é necessário para a nossa sobrevivência, por quê? Porque ele é um dos principais componentes das membranas celulares. Lembra lá da aula de biologia? A célula é composta de membrana, núcleo, mitocôndrias, né? Então, assim, o colesterol ele faz parte, ele é responsável, ele é importante para a formação da membrana celular, tá? Então, sem colesterol não tem membrana celular, sem, né? Então, ele é responsável pela formação das nossas células, basicamente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de colesterol para produzir hormônios, tá? Os nossos hormônios, os nossos hormônios sexuais, por exemplo, testosterona, né? Que tanto o homem quanto a mulher produzem, são responsáveis pela libido, aí tantas outras coisas, a progesterona, os estrogênios, o cortisol, né? Todos os hormônios, eles são produzidos à base do colesterol. Então, sem colesterol, não tem hormônio, tá? Vitamina D. O colesterol ele é o precursor da vitamina D. Né? E a vitamina D ela é totalmente responsável aí por boa parte do nosso metabolismo, né, no nosso organismo. Aí. Então, ela é produzida através do colesterol com estímulo aí dos raios solares, raios ultravioletas, né, se produz vitamina D. Tá? E também outra função do colesterol é a formação dos sais biliares, né? Ele é formado, forma os sais biliares, vesícula, vai para o intestino, e os sais biliares eles, auxiliam na digestão, principalmente na digestão das gorduras dentro do nosso intestino, tá?
Então esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa de colesterol para sobreviver, tá? Mas o colesterol ele só é bom? Não, né? A gente não pode também generalizar, ser irresponsável e falar que não tem problema nenhum o colesterol. Não, ele pode ter problema. Vocês já vão entender ao longo aí da explicação, tá? Por que ele pode ser um problema. A gente não vai se ater muito, existe um problema que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Tá? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas só dando uma pincelada rapidinho, isso é um problema genético, né? Que o que acontece? O fígado ele tem receptores para o LDL, para o colesterol LDL, nas células do fígado, e esses receptores eles pegam esse LDL da corrente sanguínea, né, do sangue, e jogam para dentro das células do fígado para serem metabolizados. Então, quem tem esse problema genético, esse distúrbio, o que acontece? Eles têm poucos receptores para o LDL nas células do fígado, então automaticamente o fígado não consegue captar as moléculas de LDL de forma adequada. O que vai acontecendo? Vai acumulando LDL no sangue, acumulando, e vai subindo. Então essas pessoas elas têm um aumento enorme do colesterol, do LDL, e realmente isso é bastante perigoso mesmo, porque sobe a níveis assim absurdos, tá? E daí realmente está associado a risco de infarto, de derrame. Então essas pessoas que têm esse problema familiar aí, realmente elas têm que tomar muito cuidado. Normalmente são aquelas pessoas que infartam cedo, assim, poxa, era tão novo, morreu com 40 anos, infartou, né? Tem grande chance de ter esse distúrbio familiar aí do LDL, tá? Então, mas isso só para dar uma pincelada, tá? Agora vamos falar o mais importante, que é o que interessa a todo mundo. Opa! O mais importante, R1 aí assistindo, ó, tudo bom? O mais importante, vamos falar de comida, né? Comida e colesterol, para vocês entenderem um pouquinho então. Então vamos lá. Como é que é regulada a síntese do colesterol, né? Porque muito se fala da alimentação. A alimentação, se comer gordura saturada, vai subir o colesterol. Então vamos lá. A maior parte do colesterol que a gente produz, que a gente tem no nosso corpo, na verdade, ele é produzido de forma endógena. O que significa isso? Que o nosso corpo mesmo produz o colesterol, tá? Ele é sintetizado principalmente no fígado. E como é que ocorre essa regulação dessa produção endógena, né? Essa maior parte é produzida pelo fígado. Quando a gente consome o colesterol na dieta, quando a gente está comendo colesterol, aí as gorduras saturadas, a gente vai ter uma absorção maior de colesterol pelo intestino, né? E isso faz o que a gente chama de um feedback negativo. O que significa isso? Tu consumiu mais colesterol, o nosso organismo é inteligente. Ele vai lá, opa, tem muito colesterol vindo através da alimentação. Então, isso vai lá e inibe a produção endógena do colesterol, tá? Para justamente manter em níveis aceitáveis. Então, excesso de colesterol na comida inibe a produção endógena do colesterol e, assim, dessa forma, consegue manter os níveis adequados do colesterol, tá? Esse é o mecanismo básico. O que acontece, então? Por que eventualmente o nosso colesterol sobe? Tá? E depende muito do tipo da dieta que a gente segue, né? Então vamos lá. Se a gente, por exemplo, segue uma dieta rica em carboidratos, né? Que é a dieta tradicional, aí, infelizmente, hoje todo mundo come muitos processados, ultraprocessados, açúcares, né? Então, muito carboidrato na dieta, o que vai acontecer? Vai subir a insulina, todo mundo sabe disso. Muito açúcar, sobe a insulina. E a insulina, ela tem um efeito que ela estimula uma enzima aí que a gente chama de HMG-CoA redutase. O que essa tal dessa enzima faz sobre a ação da insulina? Estimula a síntese do colesterol endógeno, ou seja, nosso fígado produz mais colesterol. Então você está lá comendo colesterol na dieta, tá? Junto com uma quantidade grande de carboidratos e gorduras saturadas e muito carboidrato. O que vai acontecer? Vai fazer pico de insulina, mesmo, e daí você vai ter um consumo também do colesterol. O certo, o normal, era esse consumo do colesterol ir lá e inibir a produção pelo fígado. Como você se entupiu de carboidrato junto, tá? Comeu um monte de açúcar junto, fez pico de insulina, não ocorre a inibição dessa enzima e o nosso corpo continua produzindo colesterol e colesterol e colesterol.
Então você está comendo mais na dieta e você está produzindo mais colesterol de forma endógena porque não tem essa inibição. Porque você comeu um monte de carboidrato e fez pico de insulina, tá? Por isso, aí está o grande perigo, né? Você consome muita gordura saturada junto com um excesso de carboidratos, né? Você vai acabar, realmente o teu colesterol vai subir bastante mesmo, tá? Então, o grande perigo aí, não ocorre essa inibição. Agora, quando você tem um consumo, uma dieta low carb, né? Você está fazendo uma dieta low carb com restrição de carboidrato, ou uma dieta cetogênica, ou uma dieta carnívora, e você tem um consumo maior de gorduras saturadas, de carnes, né? E com a gordurinha, a pele do frango ali e tal. Tá cozinhando com banha, e é uma dieta com restrição dos carboidratos. O que vai acontecer? Você não vai fazer pico de insulina. Se você não vai fazer pico de insulina, você consumiu um pouco mais de carboidrato, tá? Aliás, desculpa, você consumiu mais colesterol, mas vai ocorrer esse feedback negativo e o seu fígado vai produzir menos colesterol. Então ocorre um balanço aí por esse feedback negativo. Você consegue manter os níveis de colesterol em níveis aceitáveis, tá? E não ocorre quando é uma dieta rica em carboidratos. Certo? Entenderam essa parte aí? Acho que ficou bem claro então o papel da insulina e dos açúcares na produção, no aumento do colesterol, tá? Por isso que uma dieta low carb, normalmente quem faz uma dieta low carb, começa a reduzir peso, baixa os triglicerídeos e tende a baixar o colesterol, tá? Vamos continuar aí, né? Outra coisa, assim, quando a gente não consome tanta insulina, tanto carboidrato e não tem pico de insulina, ou a gente está numa dieta cetogênica, por exemplo, o que acontece? A gente produz mais um hormônio que a gente chama de glucagon. O que esse hormônio ele faz, né? O glucagon, ele justamente, ele age, ele faz o contrário da insulina, tá? O glucagon, ele estimula, ele inibe a produção do colesterol, e daí, quando chega no metabolismo do colesterol, pode acontecer duas coisas, né? Sob a ação da insulina, há um desvio e produz colesterol. Sobre a ação do glucagon, há um desvio e produz corpos cetônicos. E daí a gente tem a energia da dieta cetogênica, os famosos corpos cetônicos, cetonas, e daí não produz colesterol, tá? Então, quando a gente está em cetose, numa dieta com baixo carboidrato, a gente entra em cetose, não tem pico de insulina, a gente produz mais glucagon, e o glucagon ele vai fazer isso. Ele vai inibir essa produção endógena também do colesterol e vai estimular a síntese de corpos cetônicos, tá? Então isso vai controlar o colesterol. Entenderam? Mesmo comendo uma dieta. E o que é uma dieta cetogênica, né? Uma dieta cetogênica é uma dieta rica em consumo de gorduras, né? Se fala em 70% da energia vindo das gorduras, né? Então, se você está em dieta cetogênica, você vai produzir mais glucagon, não vai fazer pico de insulina e vai ocorrer esse feedback negativo, fora que em vez de produzir colesterol, produz corpos cetônicos, o colesterol vai se manter em níveis adequados. Tá? Que mais? Vamos continuar então. Por que se fala que... Todo mundo deve ter ouvido falar aqui, né? Ah, quando vai no médico o colesterol está alto, o que o médico manda fazer? Olha, você tem que fazer atividade física, né? Todo mundo já deve ter escutado isso. Por que fazer atividade física? Por que diminui o colesterol fazer atividade física? Justamente por causa disso. Quando a gente faz atividade física, o que acontece? O nosso corpo ele inibe a produção de insulina durante a atividade física, né? Até porque se aumentasse a insulina durante a atividade física, o que ia acontecer? A gente ia desmaiar durante a atividade física, né? Porque daí ia fazer uma hipoglicemia. Então, o nosso corpo ele inibe a produção de insulina e aumenta a produção do glucagon, tá? O glucagon ele faz o quê? Ele vai no fígado e ele quebra o glicogênio, né? Transforma o glicogênio em glicose para ser consumido pelos músculos e também faz a gliconeogênese, né? Ele produz glicose de outras fontes, gorduras ou até mesmo dos aminoácidos, tá? Mas ao mesmo tempo o glucagon ele vai inibir a produção do colesterol, né? Não tem insulina no meio, vai ajudar a reduzir o teu colesterol. Por isso que o teu médico mandou você fazer atividade física para baixar o teu colesterol, tá?
Que mais? Vamos continuar aí. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, assim, eu já falei em várias lives, o Ricardo que me acompanhou em algumas lives também, né? A gente fala assim, olha, isso, eu vou falar sobre a questão do triglicerídeos agora, justamente. A gente fala assim, tem dois tipos de colesterol, o LDL, o LDL que seria o bom, né? É o LDL do tipo A e o LDL ruim, que seria o LDL do tipo B. Qual que é a diferença entre um e outro? O LDL do tipo A é um LDL de mais baixa densidade, tá? E o LDL do tipo B é um LDL de mais alta densidade. A diferença básica entre eles, assim, como o LDL tipo B ele é mais denso, então ele tem uma tendência maior a oxidar e fazer placas de ateroma, e daí sim aumentar risco aí de aterosclerose, então eventos cardíacos e de derrame, tá? E o que tem a ver o triglicerídeos no meio desse rolo todo, né? Por que a gente fala assim, se tu tá com o teu triglicerídeos baixo, mesmo que o teu LDL esteja um pouco mais alto, não precisa se preocupar que tu não vai infartar, tá? Não tem sintoma, tá? O aumento do colesterol triglicerídeos não dá sintoma. Por que quando o teu triglicerídeos está baixo, a gente fala assim, não, se o teu triglicerídeos está baixo, não precisa te preocupar com o valor do teu LDL. Então vamos lá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, quando o nosso triglicerídeos está muito alto, e o triglicerídeos ele sobe pelo consumo exagerado dos açúcares, tá? Os açúcares fazem com que a gente produza muito triglicerídeos, tá? Isso, acima de 300, tá? Então, assim, quando a gente produz muito triglicerídeos pelo consumo exagerado de açúcares, o que vai acontecer? Esse excesso de triglicerídeos ele é armazenado, né? Ele passa pelo fígado, é armazenado no fígado, e do fígado ele é lançado para a corrente sanguínea numa molécula que a gente chama de VLDL, tá? Esse VLDL ele vai pela corrente sanguínea e ele vai largar essa gordura, o triglicérides, ou ele vai ser consumido como fonte de energia, ou esse triglicírios é armazenado na forma de gordura nas nossas células adiposas e a gente vai ficando gordinho, tá? Só que quando o VLDL larga esses triglicerídeos nas células adiposas, sobra o quê? Uma molécula que a gente chama de LDL, que é o colesterol ruim. E esse LDL, que é proveniente desse transporte, desse mecanismo que eu expliquei, né, por causa do excesso de triglicerídeos, esse LDL é o LDL do tipo beta, do tipo B, que é o LDL de alta densidade, que faz mal. Tá? E esse sim tem risco de infarto. Por isso que a gente sempre fala, se o teu triglicérides é muito alto, o teu LDL do tipo B vai ser alto também, tá? Então, automaticamente, o teu risco de infarto, de ter um derrame no futuro, com o passar dos anos, mantendo essas condições, é alto, tá? Não sei se ficou bem claro, mas esse é mais ou menos o mecanismo aí do porquê que o triglicerídeos influencia no LDL, né? E no LDL ruim, de mais alta densidade, que tem risco de infarto, tá? Então esse é o mecanismo. E por isso que todo mundo que fala de low carb fala, triglicerídeos está baixo, LDL está alto, não tem problema. Agora, triglicerídeos alto, LDL alto, pode se preocupar. Como que a gente calcula isso de uma, né? Para saber assim, tá, mas doutor, como é que eu vou saber se eu tenho LDL do tipo A ou do tipo B, do bom ou do ruim? Infelizmente, os nossos laboratórios aí, eles não fazem a separação, né? Acredito que a maioria das pessoas aqui, alguma vez na vida, já deve ter dosado o colesterol, os triglicérides, o LDL, o HDL, né? Mas eles não fazem essa separação. Então, como que a gente faz para saber isso, né? Existe o que eu uso muito para meus pacientes aqui é a relação triglicerídeos HDL. Então você pega o valor ali dos seus triglicerídeos e divide ele pelo valor do teu HDL. O ideal é que esse valor ele fique abaixo de 1,7, tá? Tem lugares que falam 2, tá? Esse seria o perfeito. Abaixo de 2 ou de 1,7, dependendo da referência, significa que o teu LDL é um LDL de baixa densidade que não tem risco cardíaco, tu não precisa ficar preocupado, mesmo que tu tenha um LDL de 200, tá?
Eu vou dar o meu exemplo para vocês. A minha última dosagem de colesterol que eu fiz foi 269 e o meu LDL estava em 202, tá? Só que o meu triglicerídeos estava, se eu não me engano, em 69 ou 59. Então, perguntem se eu tomo estatina ou faço algum tipo de tratamento. Nenhum, absolutamente, tá? Então, essa é uma maneira aí de saber se esse teu LDL é perigoso ou não é perigoso. Se ele tiver entre 2 e 4, esse valor do triglicerídeos pelo HDL, é considerado, em princípio, normal, mas já é bom começar a abrir o olho. E se tiver acima de 4, já é um problema de saúde, significa que tem muito LDL de alta densidade, você tem que ficar preocupado. E se tiver acima de 6, procure um médico porque a situação está feia, tá? Então, como eu falei, não dá para simplesmente não, mas eu faço low carb e tal, ou sei lá, qualquer dieta aí que for, e eu não me preocupo com os valores do LDL. Não, você tem que se preocupar, né? Eu seria irresponsável, como eu coloquei no começo, se eu falasse para vocês que não, que simplesmente a gente não tem que dar bola, né? A gente tem que se preocupar com os valores, mas usando né, todo esse conhecimento que eu expliquei para vocês aí, né, a gente tem que levar em consideração, né? Para poder realmente dizer, será que o paciente está em risco ou o paciente não está em risco, né? Então, eu acho que foi a maneira mais simples assim de eu conseguir explicar para vocês quando se preocupar com o LDL, qual é a relação do LDL com o triglicerídeos. Acho que hoje todo mundo entendeu, né? Porque a gente fala sempre isso, fala, mas nunca, eu pelo menos nunca tinha explicado, e até hoje em todas as lives aí que eu vi, eu nunca vi ninguém explicando dessa maneira por que não precisa se preocupar. Tá certo? Então, trocando em miúdos, né? Uma alimentação com baixo carboidrato, sendo ela low carb, cetogênica, carnívora, enfim, o que for, né? Seguida bem corretamente. Daí, Bambu, tudo bom? Obrigado, Felipe. Wanda. Então, uma alimentação de baixo carboidrato, há essa tendência natural pelos mecanismos aí que eu falei, da questão de diminuição da insulina, aumento do glucagon, né? De baixar naturalmente o colesterol com a perda de peso e tudo, tá? Agora, uma receita para catástrofe, eu sempre procuro, quando alguém me procura, eu sempre passo uma orientação dietética para perda de peso, né? E eu mesmo sou adepto da dieta low carb, alterno entre uma dieta carnívora, dieta cetogênica, eu faço as três no mesmo dia, às vezes se faço dieta carnívora, daí eu volto para low carb, enfim. Mas eu explico para meus pacientes tudo bem certinho, passo uma orientação nutricional. Eu não passo uma orientação de dieta com cálculo de calorias, eu passo uma orientação nutricional do que comer, o que não comer, como é que não é, como é que funciona, né? Mas eu deixo muito claro para eles que não adianta nada vocês fazerem essa alimentação do jeito que eu estou falando aqui, se entupirem, comerem queijos, carnes gordas e tal, e não sei o que, e continuarem comendo um monte de carboidrato. Porque daí sim, né, vai ser a receita para catástrofe, como a gente já colocou aqui. Daí está feito, porque daí vai subir triglicerídeos, vai subir o colesterol, o LDL, vai ser o LDL ruim, então daí é a receita para desgraça mesmo, tá? Então uma dieta low carb, cetogênica, o que for, ela tem que ser uma dieta bem feita, tá? Para não, uma dieta low carb mal feita, com consumo de carboidratos, uma falsa low carb, tem gente que gosta de se enganar, né? Daí você realmente vai estar se colocando em risco, tá? Que mais? Insulina exógena? Tá aí uma boa pergunta, né? Pela teoria, em princípio, pode eventualmente, né, até aumentar. Eu não estudei nada a respeito, mas tem uma coisa que eu vou me aprofundar. O que a gente sabe é que pacientes que usam insulina, eles tendem a, dependendo do paciente, ele pode, a insulina ela é um hormônio que pode fazer com que ganhe peso, tá? Pacientes com insulina, às vezes eles começam a engordar, dependendo do paciente, dependendo como se ele se alimenta, né? De uma forma não muito correta, a boa parte dos pacientes com uso de insulina, eles acabam ganhando peso, tá? E não só a insulina, por exemplo, gliclazida,
glibenclamida, essas medicações que aumentam a insulina, que são usadas para tratamento de diabetes tipo 2, essas medicações também fazem aumento da insulina e tende ao paciente ter ganho de peso também, tá? Que mais, gente? Agora acho que eu vou abrir para perguntas, assim, né? O que eu queria falar era isso, explicar que a gente por que a gente não precisa ter medo, né? Do colesterol, dependendo, claro, do tipo da dieta que a gente faz. Jejum. O jejum também ele é uma ótima ferramenta para baixar o colesterol, tá? Por que que ele é uma ótima ferramenta para baixar o colesterol? A partir do momento que você está em jejum, acontece aquilo que eu expliquei no começo. Jejum, por que que a gente não morre quando a gente está em jejum? Ou por que que a gente não morre quando a gente come uma dieta com zero carboidrato? Justamente pela um hormônio que a gente chama de glucagon. Esse hormônio, ele vai lá no nosso fígado, né? E a gente tem glicogênio no fígado, nos músculos, e o glucagon ele quebra esse glicogênio e faz produção de glicose. Outra coisa também, o glucagon ele faz gliconeogênese, ele produz glicose através do consumo de gorduras ou de aminoácidos, né? E ao mesmo tempo, daí o jejum estimula o glucagon, vai lá e vai inibir a produção do colesterol. Então, por isso que o jejum também abaixa os níveis de colesterol. É uma alternativa dietética aí utilizada que pode baixar o colesterol também, tá? Que mais, gente? Agora é hora de perguntar, então, aí, porque eu queria mais dar uma aula para vocês mesmo sobre isso, né? Sobre a síntese do colesterol, do LDL, do triglicerídeos, a relação. Falsa low carb, infelizmente, né? A gente vê aí cada perfil no Instagram quer matar, né? O pessoal falando que bolo com aveia e farinha de trigo e açúcar demerara é low carb. Tudo bom, Bruno? Ó, quem não conhece o Bruno aí, o Bruno é um excelente educador físico aí, recomendo. Que mais, gente? Agora é hora de perguntar, podem perguntar. Antes de treino da corrida longa, devemos comer gorduras ou carboidratos? Eu estava vendo, Ana, vamos fugir um pouco do assunto, então. Não sei se tu já ouviu falar do famoso triglicerídeos de cadeia média, TCM, né? Em corridas longas, ele pode ser uma baita de uma opção como forma de energia, sabe? Em comparação até com os carboidratos mesmo. Ele produz bastante energia, produz muito ATP e pode ser uma forma aí de tu obter energia sem o consumo de carboidrato para esportistas aí de maratonas ou ultramaratonas, ciclistas. Ao invés de usar carboidrato, pode usar TCM. TCM tem óleo, né, bem facinho de tomar. Ele tem uma absorção super rápida, semelhante aos carboidratos e pode ser ótimo aí, uma ótima opção para atletas. Por que a gente passa mal depois de uma jacada? Mal no sentido, às vezes as pessoas acordam no outro dia meio tremendo, né? Fora a fome que dá quando tu dá uma jacada. Justamente porque quando tu dá uma jacada, o que vai acontecer? Vai fazer um baita de um pico de insulina, né? E dali a 2, 3 horas que tu deu a jacada, vai baixar a tua glicose, tu vai fazer uma hipoglicemia, né? E vai estimular a fome. Insulina é igual a fome. É complicado, viu? As pessoas têm resistência, né? O marido aqui que quer emagrecer, mas não quer aderir ao low carb. As pessoas têm um pouco de resistência ao low carb, mas é desinformação, né? De repente, não sei se ele tem Instagram, pede para ele começar a seguir. Tem uma turma muito boa que fala de Instagram aí, né? Que fala de dieta low carb cetogênica no Instagram. Enfim, doutor José Souto, doutor José Neto, palavras médicas aí. Eu seguir certinho no durante a semana e sair no final de semana, tá? Porque assim, tudo é uma questão
Qual que é o teu objetivo, né? Se você, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês assim, o doutor Fábio nunca como um doce final de semana. Não, eu como. Final de semana passado eu postei no meu Instagram, na sexta-noite, a minha esposa me segue, ela faz uma dieta low carb, né? Eu não, ela dá umas fugidinhas um pouco mais do que eu, mas faz muito tempo que a gente não comia massa. A gente não tem o hábito de comer mais massa, e ela tava louca de vontade de comer uma massa. Eu falei, então vamos fazer uma massa. Eu fiz um nhoque para ela com molho de shiitake e tal. Então eu saí da dieta, né? Então, eventualmente, tu dá uma furadinha aqui e ali, uma refeição e na próxima já volta, tudo bem. Agora, se tu passar o final de semana inteiro se fartando no carboidrato, né, na Carbolândia e voltando na segunda-feira, não adianta. Esse excesso de calorias que tu vai consumir durante o final de semana todo, ele vai refletir na balança, tá? Vai reter mais líquido e tudo. O que mais? Tá ruim pra ver aqui, vamos lá. O café adoçado, a melhor coisa, assim, é ir tirando aos pouquinhos, né? Passa pro xilitol, já é uma grande coisa, né? Ó, não é o LDL, na verdade, tu teria que pegar Lucy aqui, Lucy Dobbs. Tu teria que pegar esse valor do teu triglicerídeos e dividir pelo valor do teu HDL para poder fazer o cálculo, tá? É a Carbolândia. Eu sou a prova também de que a low carb funciona, né? Quem me segue aí já deve ter visto algum antes e depois. Essa semana eu botei um stories meu aí. Eu há 3 anos e pouco atrás, pesando mais de 100 quilos, eu não tinha nem pescoço, né? Apesar que eu não sou muito cetogênico, eu engordo nessa porcaria desse Instagram. Cada vez que eu faço stories, parece que eu fico com uma cara desse tamanho. Não faz jus à minha beleza, tá, gente? Eu não, não sou... Eu fico carudo, cara. Não... Mas enfim, né? Que mais? Não faz jus à minha beleza, é bom, né? Stevia ou xilitol? Eu particularmente gosto mais do xilitol. A questão stevia costuma dar aquele retrogosto amargo, né? Mas são bem pouco calóricos, assim, tem um pouquinho de caloria realmente, né? Não são zero calorias, mas em comparação com açúcar, né? E eu particularmente gosto mais do xilitol. Algumas pessoas têm um efeito gastrointestinal, às vezes tem diarreia, flatulência com xilitol, mas isso é muito dose dependente, né? Depende da quantidade de xilitol que tu usa ou da sensibilidade de cada um, né? Mas eu prefiro xilitol. Que mais, gente? Depois eu vou deixar salvo e eu vou tentar colocar no meu canal do YouTube também, tá? Colesterol em crianças. Eu sempre fui um péssimo pediatra, né? Eu gosto de criança, mas eu não gosto de criança como paciente. Então, mas enfim, normalmente o colesterol em criança tem que se atentar muito aí para aquela doença genética que eu falei, dependendo dos valores, né? A hipercolesterolemia familiar, até o nome é difícil, né? Criança com colesterol muito elevado tem que abrir o olho aí, que pode, de repente, pode estar associado a esse problema familiar aí, tá? E daí isso pode ser perigoso. Low carb para crianças pode, tá? Vamos lá, vamos pegar a base da low carb, né? Vamos falar o que é low carb. Low carb é comida de verdade, né? E qual é o problema de dar comida de verdade para criança, né? Você tem que dar bolacha, encher uma criança de macarrão? Não, né? De produto industrializado, uma lasanha de supermercado, ou ficar comendo massa, né? Não significa que tu não possa dar um arroz para uma criança que está fazendo low carb, né? Não é bem por aí. Mas tu pode dar carne, tu pode dar ovo, tu pode dar salada, pode dar verdura, tu pode dar legumes, né? Pode dar tubérculos, batata doce para criança, né? O problema maior é a questão realmente dos processados, ficar enchendo de doce, de bolacha, de coisa de pacote, né? Então pode fazer, com certeza. Frutas, não são todas as... Na verdade, essa questão de estar liberado, não está liberado, tá? Em teoria, tu poderia comer todas as frutas, depende muito da quantidade que tu vai comer. Se tu comer uma melancia inteira, tu vai sair da low carb, né? Então é muito questão de quantidade. Claro que quando tu quer perder peso, tu tem que usar aquelas frutas assim de um menor índice glicêmico, quando tu está tentando perder peso. Limão, coco, abacate, frutinhas vermelhas, né? Morango, berries, amora, maracujá. Então tem que focar nessas frutas aí.
Não conheço, Doug, esse trabalho aí. Se tu quiser me mandar o link depois, alguma coisa. É, não, macarrão é terrível, massa é. Isso, ó, em 12 anos fazendo low carb. Tá certo, é comida de verdade, né? A gente não precisa se preocupar, né? Que as pessoas se preocupam tanto, né, com a gente comer comida de verdade, ninguém se preocupa de comer um pacote de bolacha, né? É, pois é, uma melancia inteira. Vamos lá, que mais, gente? Isso, HDL, deu 2,6, ó, Lucido Bobs. Daí, realmente, assim, ele tá dentro ainda do normal, tá? Mas já é bom começar a cuidar um pouquinho mais, aí, baixar esse teu triglicérides aí. Será que tá fazendo tudo bem certinho mesmo, seguindo uma low carb, diminuiu, restringiu bem os açúcares aí, que desse triglicérides tende a baixar. O teu HDL tá ruim também, né? HDL é atividade física, tu tem que fazer atividade física e comer as gorduras boas, né? Um azeitezinho de oliva, abacate, oleaginosas, castanhas, peixes, né? Principalmente peixes aí mais frios, assim, atum, sardinha, salmão, arenque. Isso vai ajudar a subir o HDL e atividade física. É doença autoimune. Começamos no colesterol, já estamos falando de tudo. Em teoria, assim, as doenças autoimunes costumam melhorar muito bem, ter uma reversão bastante grande. Reversão não digo, mas uma melhora dos sintomas com uma dieta mais cetogênica, tá? Não, é complicado. Infelizmente, assim, muitos colegas médicos, nutricionistas, está todo mundo muito, né, desatualizado, o pessoal ainda passando dieta com 60% de carboidrato para diabético, dizendo que o triglicerídeo está alto porque consome gordura, é bem complicado. E pior que criticam a gente que ainda defende o tipo de alimentação low carb cetogênica, né? Ó, quanto comer de coco e abacate, né? Tipo assim, ó, o pessoal se preocupa muito com a questão de gordura, assim, né? Tu tem que usar o bom senso, assim, come o que tu acha o suficiente, gostoso, come a quantidade de carne que tu queira comer, não precisa se entupir de óleo de coco, de abacate, né? Come o que tu acha, come de acordo com o teu bom senso, assim, tá com vontade de comer abacate, come, enfim, né? Usar o bom senso, assim, não tem uma quantidade. Low carb ou cetogênica, as duas são boas. A cetogênica vai ser melhor, tá? Para controlar, para melhorar essa relação aí, com certeza cetogênica. Sim, pois é, ó, psoríase, artrite reumatoide, tem estudos aí que mostram melhores de enxaqueca, fibromialgia com uma dieta low carb cetogênica, até melhores de quadro de autismo. Já tem estudos aí saindo de crianças fazendo dieta cetogênica com melhora do quadro de autismo. É dieta para quem tem câncer de mama. Tem alguns suplementos que a gente pode usar, né, na parte de nutrologia, assim, né? Mas câncer de mama, basicamente, assim, tem que evitar muito aquelas carnes processadas, tá? Usar realmente comida de verdade mesmo. Evitar linguiça, salame, coisas assim condimentadas, esse tipo de coisa, tá? Para câncer de mama. Sei porque, claro, dependendo, tem coisas que tu pega mais no dia a dia, né? Eu trabalho muito com emagrecimento, hipertrofia, mas os meus maiores clientes são as pessoas que querem emagrecer, a maioria dos meus pacientes, né? Mas, curiosamente, eu tenho uma amiga nossa, né? Da família que ela teve câncer de mama e tal, e que então eu estudei aí uma dieta, mas basicamente são principalmente as coisas condimentadas, as carnes condimentadas, né? Não é que carne aumenta o risco de câncer de mama, mas os condimentos, né? As coisas condimentadas, hein? Olha, eu gosto muito do treino de força, pelo sentido de que o treino de força, assim, uma que
tu poupa músculo se tu tá tendo um processo de emagrecimento, né? Então é muito bom isso para manter músculo e perder menos músculo, né? E também não só a musculação, tu aumentando massa muscular, tu aumenta a tua taxa metabólica basal no final das contas, né? Então a médio e longo prazo, para tu te manter magro, a musculação é excelente. O exercício de força, ele é, ele é ótimo. Você pode comer jaca. Vamos ver aqui, a jaca ela não é muito da minha região. Aliás, e eu vou ser bem sincero, eu nunca procurei o índice glicêmico da jaca. Vamos ver se eu acho o índice glicêmico da jaca. Na musculação é ótimo mesmo. Índice glicêmico da jaca, vamos descobrir aqui, ó. Índice glicêmico da jaca. Tabela nutricional. Não sei se pode, gente. Calma aí. Jaca. Não recomendaria. Tá? Ter uma quantidade significativa de carboidratos aí. Tá? 22 gramas de carboidrato por porção de 100 gramas. Então, eu deixaria fora a jaca. Eu falo pra vocês que eu nunca comi jaca na minha vida. E aqui não tem. Se tem, eu também nunca fui atrás. Eu acho que não tem jaca aqui. Jejum mais de 24 horas? Sim, não tem problema nenhum. A questão do jejum, quando o primeiro passo para fazer jejum é você estar adaptado a uma dieta com baixo carboidrato, tá? Nunca tentem fazer saída simplesmente eu me entupo de carboidrato hoje e amanhã eu vou fazer jejum 24 horas que não vai dar conta. O ideal é estar bem certo adaptado, né? Uma vez, pelo menos umas 3 semanas, aí, 21 dias seguindo uma dieta mais cetogênica ou low carb, e daí sim tentar fazer jejuns. E começar progressivamente, faz jejum de 12 horas, 16, 18, depois aumenta para 24, tá? Tadinha. Espera ela comer morango, criança adora morango normalmente. Se tem intolerância, dificilmente vai poder voltar a comer, claro mesmo, tá? A intolerância é muito raro a gente melhorar novamente, né? Normalmente não tem volta. Como assim? Desculpa, Gil, eu não entendi um parâmetro saudável na low carb, não entendi a tua pergunta, hein? Se puder. Opa. Que mais, gente? Falamos de colesterol, triglicerídeos, falamos de low carb, jejum, tudo junto. Mais alguma pergunta aí? Podem perguntar à vontade. Vou ver se eu pulei alguma pergunta aqui de alguém. Ômega 3. Olha, eu particularmente eu gosto do ômega 3, sabe? A nossa dieta hoje ocidental, né? O que seria o correto, né? Proporção ômega 6 e ômega 3. O ideal seria assim, 4 porções, entre aspas, de ômega 6 para uma porção de ômega 3. Hoje, numa dieta ocidental, que nem a nossa, a proporção está em torno de 25, 30 porções de ômega 6 para uma porção de ômega 3. Então eu acho interessante suplementar ômega 3, tá? Eu mesmo tomo todos os dias.
O índice glicêmico sempre eu opto sempre é que eu não eu sou uma pessoa que nunca tive hábito de comer frutas, infelizmente, né? Então, mas optar sempre pelas de baixo índice glicêmico, sempre, tá? Teste genético, dependendo pra quê, Simone? Qual situação tu tá dizendo? Eu acho que sim, tem testes aí que funcionam muito bem, sabe? Mas o melhor teste de intolerância é. O melhor teste de intolerância eu acho que é tu observar o teu corpo, né? Não tem nenhum. Tu observar alimentos que estão te fazendo bem ou que não estão te fazendo bem, né? Acho que esse é o melhor teste de intolerância que tem. Pode, não tem problema. Horário para tomar ômega 3 não tem problema nenhum, tá? O que mais, gente? Daí como é que tá? A maioria tá frio aí. Bem, eu tô no sul e tá calor hoje. Que, olha, pelo amor de Deus. Já tô com saudades aí. Índice glicêmico, valor aí. Até um baixo índice glicêmico, até 50 mesmo. É, depende da tabela, mas. Quente. Que mais, gente? Últimas perguntas aí. Pra gente encerrar. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tranquilo. A gordura saturada vegetal, né? Seria basicamente o óleo de coco, gordura de coco aí, né? Não, é boa também, tá? Eu particularmente não gosto muito da gordura de coco, eu acho caro, né? E, e acho que não vale a pena. Olha, aumento de testosterona teria que ver. Pode ser N problemas, né? Pode ser algum problema difícil dizer, viu? Depende, eu já vi teste genético, né, para dieta e esporte. Eu recebi uma proposta aí de um laboratório. Olha, eu achei os laudos assim, minha experiência é zero com esses testes genéticos ali para dieta e esporte, assim, sabe? E eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu não vou falar nem que sim, nem que não. Atualmente eu diria que não. Daqueles testes genéticos ali que dão, bom para esse esporte, ruim para esse, comer mais isso e aquilo, eu não sei, eu não conseguia botar muita fé naquilo não, mas enfim, né? Não tenho conhecimento de causa, então, olha, boa pergunta, viu? E aí, Ju, tá cheia a maternidade, hein? Doutora Juliana também, ó. Quem quiser seguir uma excelente ginecologista, a doutora Juliana dos Reis, ali, ela é ótima, faz altas postagens aí, uma excelente profissional.
O suplemento para jejum longo é água e sal. Tá? Importante o ideal até é o sal light, porque o sal light ele tem sódio e ele tem potássio. Quando tu faz um jejum muito prolongado, né, principalmente só à base de água e café, sem só água e café, então o que acontece? Tu vai tomando água e tu vai perdendo sódio, vai perdendo potássio, né, na urina e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Então daqui a pouco, por exemplo, mas jejuns mais longos mesmo, né? A partir aí de 48 horas normalmente. E daí tu pode sentir uma leseira, dor de cabeça, mal-estar, né? Não é nem pela falta de açúcar, é pela falta dos eletrólitos mesmo. Então, se tu faz um jejum prolongado, o ideal é já acima de 24 horas, tu eventualmente um copo de água, um salzinho light aí para repor sódio e potássio é o suficiente para aguentar um jejumzinho mais prolongado. Eu esse tempo fiz um jejum de 72 horas e não me atentei para esse fato e fiz jejum só tomando água e café. Quando eu estava mais ou menos umas 60 horas de jejum, eu comecei a sentir uma leseira, dor de cabeça, mal-estar, assim, daí que eu me dei conta, falei, eu tava baixando muito sódio e potássio. Eu fui lá, peguei um sal de cozinha, não tinha sal light onde eu tava, e botei, misturei na água e tomei, passou alguns minutos e já tava normal de novo. Isso aí, gente, deu quase uma hora de live, né? Espero que tenham gostado aí, entendido um pouco mais do metabolismo aí do colesterol, do LDL, dos triglicerídeos, qual que é a relação aí com a dieta, né? E de repente mostrem, eu vou tentar salvar, eu vou deixar essa live salva até amanhã e vou tentar ver se eu consigo baixar ela de alguma maneira que eu vou colocar no meu canal no YouTube também. Quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Infelizmente, assim, eu tenho poucos vídeos ainda. Eu estou tentando colocar mais vídeos lá. Só procurar DR Fábio Rieger no YouTube, que tem meu canal lá também. E eu vou tentar colocar mais vídeos lá. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí nesse dia do combate ao colesterol. Tenho aprendido que não precisa ter tanto medo do colesterol assim. Mostra aí para quando vocês tiverem alguém que fale mal da dieta, fazendo low carb, tem o colesterol, isso e aquilo. Então, de repente, mostre essa nossa discussão de hoje aí, mostrando para o pessoal aí que não precisa ter tanto medo assim, desde que tu faça uma dieta correta, uma alimentação baseada em comida de verdade. Certo, pessoal? E sugiram temas aí, me mandem pela DE, meio que vocês quiserem saber aí. Porque às vezes a gente fica até. Às vezes, pô, o que será que eu falo, né? Então, mandem sugestões de temas aí, eu respondo todo mundo, sempre na medida do possível e tal. E a gente vai fazendo outras lives aí. Fazia tempo que eu não fazia. Tentar fazer uma por semana, pelo menos. Tá certo? Então, boa noite, bom final de semana, né? Amanhã já é sexta-feira, sextou, vão devagar, não exagere muito nas bebidas alcoólicas, só no vinho. Tá bom? Tchau, gente. Bom final de semana, tudo de bom.